É o seguinte, acabou com essa palhaçada. Ai, porque eu fico procrastinando, aí eu procrastino, aí eu faço o negócio, aí depois eu não consigo, aí eu empurro as coisas pra frente, acabou. Esse vídeo acabou. Quer dizer, né? Tu vai fazer? Se tu fizer, acabou. E eu posso falar isso por quê? Porque eu era uma procrastinadora profissional. Acho que se tivesse um concurso de procrastinação, eu era dessas, assim. Eu pegava, por exemplo, não é que eu não fazia, mas eu empurrava até o último segundo, e aí eu fazia, tipo, e perdia, assim, 2 noites de sono, mas fazia nos últimos 2 dias. E aí eu acabava me ferrando, porque eu tava o tempo todo ansiosa e angustiada, porque eu não tava fazendo, e depois, no final, eu me ferrava porque eu ficava muito sobrecarregada pra terminar o negócio, mas eu sempre terminava as coisas no prazo. E aí eu comecei a entender que isso era procrastinação. Eu achava que era, é que eu funciono bem sob pressão. Sabe aquelas desculpas que você dá? E aí eu entendi que se eu quisesse ir pra outros níveis, é muito brega falar isso, né? Outros níveis. Mas outros níveis de negócio, outros níveis da minha vida pessoal. Se eu quisesse encontrar outra, porque eu vejo muito como nível tipo uma escada, tá ligado? Tem um degrau, e aí tem o próximo, tem o próximo. E aí, o próximo eu espero que sempre seja acima, né? Que não seja um degrau abaixo, porque às vezes é isso, a gente regride nas coisas. Eu não queria regredir, eu queria sempre tá melhorando. E uma das coisas que eu olhei é, cara, eu tenho que dar um basta nisso. Eu vou ter que melhorar. Esse lado de fazer as coisas de última hora não funciona quando você tá construindo time, quando você tá construindo uma equipe, quando você tá liderando pessoas. As pessoas não funcionam bem como, sob pressão e você não consegue crescer um negócio se você não tem processo bem definido. Eu comecei primeiro na empresa, mas aí eu ainda fazia muito na minha vida pessoal. Então, eu peguei 6 coisas que eu fiz que realmente mudaram e hoje eu não sou uma pessoa que procrastina. Eu sou uma pessoa que inclusive faz as coisas. Tem coisas que às vezes não dá, mas não é porque eu procrastinei, sabe? Tem coisa que às vezes fica pra última hora, mas normalmente era inevitável naquele momento. Tem coisa que às vezes entra, não, tem que gravar esse negócio agora, tal, nananã. Mas não foi porque eu procrastinei, entendeu? Então eu vejo que isso saiu, assim, a parada do procrastinar. Tem outras coisas que ainda podem melhorar, né? Então, assim, eu vejo que em organização eu já tô muito melhor, mas eu consigo ficar ainda melhor. Tem coisas em falar não pra conseguir executar aquilo que eu coloquei, tal, mas em procrastinar não. Então, vamos? Vamos? Antes de começar, você jura? Você jura que você não apertou pra se inscrever no canal? Que tem vídeos novos toda semana te ensinando a aprender de forma mais rápida, várias coisas. Tem gente que me mandou depoimento e falou comigo também pessoalmente, André, que passou, tipo assim, triplicou o faturamento com os vídeos do YouTube. Eu falei, caramba, que bom, né? Então, espero poder te ajudar nisso também, tá? Então já se inscreve aqui e se puder, deixa um like. Jura, é 1 segundo, mas todo mundo esquece ao longo do vídeo. Isso daí ajuda o vídeo a chegar em mais gente. Eu não sei exatamente pra que ajuda, mas eu sei que tem que pedir, entendeu? Eu sei que ajuda. Eu não sei exatamente a lógica exata da métrica do algoritmo, mas ajuda. Então, deixar um like. E aí, se você quiser, comenta aqui embaixo, que eu adoro ler os comentários de vocês e trocar com vocês. E me anima muito para gravar mais e trazer mais conteúdos. Dica número 1, vai, bora, anotando. Visão primeiro. Então, ao invés de você só executar coisas e fazer coisas, e se você é empreendedor ou empreendedora, você provavelmente é uma pessoa que faz coisas, você executa um monte de coisa. Ou você é altamente planejador, planeja, não executa. Primeira coisa que tem que vir é visão. E visão é, você tem que enxergar pra onde você tá indo, onde você quer chegar e ser específico. Então eu era tipo, eu tô fazendo, por quê? Porque eu tô fazendo, por quê? Porque tem que fazer. E aí eu não tinha essa visão clara. Onde eu quero chegar? Ó, no negócio. Como você quer que o seu negócio esteja? Com quantos funcionários? Faturando tanto? Com qual margem? Entende? Aí você começa a olhar pra trás e falar, tá, beleza, então eu preciso vender quanto? Eu preciso de que time? Eu preciso de que atitudes, que campanhas, que rotina eu crio pro time semanal? Meus vendedores, pra gente ter essa meta de venda que a gente tá enxergando ali e tal, como que eles têm que trabalhar, como que a gente melhora os processos, como que eu meço a atividade deles. Então você começa a entender o que fazer, mas tendo a visão. E o que que a visão é tão importante, um ponto muito importante da visão? Você tem que construir a sua visão. Você não pode construir uma visão com base nos outros. Por quê? Porque ela tem que importar o bastante para que você não procrastine. Então, quando você cria uma visão com base no que você acha que tem que ser, ou com base no que você acha que os outros achariam legal, você acaba procrastinando porque não é seu. Mas se você tem um motivo muito grande seu para fazer aquilo ou para conquistar aquilo, você começa a não querer procrastinar porque aquilo importa para você. Então eu entendi que a minha visão, ela tinha que ser algo para mim.
Não é só pros outros, é pra mim. Antes de tudo, tem que ser algo que eu quero e que importa muito pra mim. Dá um exemplo. O André que está ali me gravando, ele gosta de Magic. Ele joga Magic há muito tempo. E se você coloca uma meta de, sei lá, montar o melhor deck pra poder ir no campeonato e ganhar aquele campeonato, e aquilo importa muito pra você, dificilmente você vai procrastinar fazer a parada. Tipo, você vai procrastinar outras coisas quando você não vê sentido naquelas coisas, ou quando você não tem um objetivo claro pra aquelas coisas. Então, tem alguém que joga Magic aqui? Só um parênteses, a gente tava nessa dúvida. Tem alguém que me segue que joga Magic? Põe no comentário. Ele é muito bom no Magic, tá? Depois vocês fazem um duelo. É assim que chama? Não? Tá. Voltando. Então, ter a visão. Então, se eu colocava, eu quero, sei lá, crescer tantos seguidores. Tá, mas por que que eu quero crescer tantos seguidores? Porque isso vai fazer com que cheguem também tantos leads, e aí isso vai fazer com que eu, tipo, tem que ser algo pra você. E aí, se é algo pra você, e você tem a visão clara e objetiva e bem específica, você sabe e quebra em passos pra chegar nela. Então, tem que ser a visão primeiro. Você não pode só sair organizando sua agenda sem ter uma visão do porquê que você tá organizando sua agenda. Pra quê? Pra chegar aonde? Então, se eu fazia muitas coisas porque tinha que ser feito, e aí eu acabava procrastinando porque eu não tinha visão do porquê que eu tinha que fazer aquilo, entendeu? E isso daí é muito importante. Número 2, se torne a sua pessoa dos sonhos. Ao invés de você falar, eu queria fazer aquilo, você tem que ser doidão das ideias, tá? Você tem que ser maluca. Totalmente delulu. Você tem que ser aquela pessoa que, assim, eu sou a pessoa que acorda cedo. Então, quem é a sua pessoa dos sonhos? Desenha essa pessoa dos sonhos, você como sua pessoa dos sonhos. O que que ela faz? Então, você vai fazer porque você é a sua pessoa dos sonhos. Você tem que se tornar essa pessoa dos sonhos. O único jeito é trazendo o que ela faz, essa pessoa que você desenhou, para o seu presente. Não tem como você se tornar ela fazendo coisas diferentes do que ela faria, entendeu? Então é um papel também de visão, mas não visão geral, assim. É uma visão de quem você acha que você, sabe, quem você quer ser, que você falaria muito foda. É uma pessoa que acorda cedo e treina, é uma pessoa que lê bastante, é uma pessoa como que ela é? Pra ter aquela vida, como que ela é? Pega aquilo e traz pro seu presente. Então, ao invés de eu quero treinar, ou eu vou tentar ir treinar, fala, não, eu treino. Eu treino porque eu já sou a minha pessoa dos sonhos. Eu só comecei agora, mas eu sou a minha pessoa dos sonhos. Então, o jeito de você se tornar ela é você trazer pro presente aquilo que ela faz. Número 3, nunca erra 2 vezes a mesma coisa. Então, assim, uma coisa que eu percebi a gente às vezes cria uma bola de neve de coisas negativas na nossa vida porque a gente faz uma coisa ruim e aí a gente justifica todas as outras coisas ruins por causa daquela. Então eu vou acordar cedo e aí eu vou treinar. E aí depois eu vou pro trabalho e nananã. Aí você não consegue acordar cedo. Despertador não tocou. Acontece muito quando ele não toca. O despertador tocou, você desligou, não viu, tal. Beleza. Aí você acordou, foi direto pro trabalho. E aí você fala, foda-se, já que eu não treinei, já que eu não acordei cedo, então eu não vou treinar. E já que eu não treinei, também não vou comer bem. E aí já que eu não comer bem, eu também... E aí no dia seguinte, também não acorda cedo, também não... Então, determina uns hábitos e dentro da sua rotina, que é o que eu vou falar no número 4. Mas assim, que sejam coisas que você consegue ter... Todo dia você tem que fazer essas coisas. Que é a construção da sua rotina, que já é o número 4. Monta a sua rotina, caramba, você não monta. Toda semana minha, ela tem a mesma formatação. Então, eu tenho um momento que eu vou fazer o kickoff com o time. O momento de treino é sempre igual. Na segunda, na terça é outro horário. Na quarta é outro, na quinta é outro. Mas é todo montadinho. Aí, eu sempre tenho o mesmo horário pra fazer prospecção de cliente. Eu sempre tenho o mesmo horário pra fazer... Entende? Então, assim... Eu crio essa previsibilidade. E aí, se eu determino coisas diárias, tipo, todo dia eu vou ler X minutos. Ou vou estudar X minutos. E num dia eu não consegui, não fiz, tudo bem, mas no dia seguinte eu tenho que fazer. Porque uma vez é erro, 2 vezes é um padrão. Começa-se a criar um padrão. E aí, pra você, a terceira também não fazer, e a quarta e a quinta e perder aquele hábito é muito rápido. Então, manter a consistência, por mais que seja meio bosta. Então, assim, vou treinar. Aí você quer colocar o treinar todo dia. Ao invés de você só procrastinar, não, vou depois. Você tem que ter horário pra fazer aquilo. E a rotina é muito importante por isso. Você tem que ter horário pra fazer aquilo. E você tem que preparar, inclusive, pra conseguir fazer aquilo. Você tem que meio que premeditar o que você ia se auto-sabotar. Então, arruma a roupa de treino antes. Arruma a roupa de treino antes, no dia anterior. Que aí no dia seguinte você não tem desculpa, você só se veste e já sai indo. E aí, se você não foi uma vez, a segunda vez, o segundo dia, você vai.
Nem que seja 10 minutos, nem que seja ligar uma parada no YouTube e ficar fazendo polichinelo e uns exercícios ali no YouTube de 15 minutos. Por quê? Porque isso mantém o hábito e aí você para de deixar pra frente, empurrar pra frente. Porque normalmente as pessoas empurram pra frente porque não tem essa visão, não tem uma rotina. Então assim, depois eu começo a treinar. Depois eu vou. O depois eu vou, quando você não põe data nas coisas, você não faz. E é isso, inclusive, um adendo. Um grande ensinamento de vendas é você nunca pode sair de uma reunião, uma ligação sem a próxima marcada. A gente vai se falando aqui, cabeças cortadas. Não pode falar a gente vai se falando, que horas e que dia e já deixar marcado. Então, qual que é a lógica? O a gente vai se falando, a gente não se fala nunca mais. A gente não tem compromisso. E a mesma coisa com você tem que ter compromisso. Tá bom? Dica número 5, você tem que ver o progresso. Então, por que eu monto a minha agenda? Porque eu consigo ver ali na minha agenda que eu fiz as coisas. Às vezes eu até trago pro meu bloco de notas o que são microtarefas, sabe? Tipo, isso, e aí eu vou dando check nessas tarefas. E aí eu olho o progresso, e o progresso que você vê é o progresso que você quer continuar tendo. Porque muitas vezes o erro que a gente comete para ficar procrastinando, largando as coisas e não executar elas, é porque toda vez que a gente executa, a gente não consegue ver o nosso progresso. E na verdade, a vontade e a disposição para você fazer mais não tá só em progredir, mas tá na percepção de progresso. Então, às vezes você tá progredindo, você tá melhorando, mas como você não tá medindo isso, você não se anima, não se motiva. E tem coisa que às vezes leva mais tempo, às vezes, sei lá, você vai treinar. E aí, pra você ganhar músculo e realmente mudar e ver uma mudança visível no seu corpo, você precisa de um tempo, porque você é acostumado com a sua própria imagem, leva um tempo também. Mas imagina se todo dia você tira uma foto. Todo dia. Na hora que você compara 2 semanas depois, você vai ver uma diferença nessas fotos. Talvez você não percebesse ela só olhando. E isso às vezes te motiva pra ir o próximo dia. E pra ir o próximo dia. Entendeu? E é a mesma coisa, às vezes você colocar um emoji na hora que você terminou, como se fosse uma criança de 2 anos, que aí você põe um emoji tipo estrelinha, você conseguiu? Parece besteira, mas isso também te mostra o progresso do que você tá fazendo. Eu gosto muito de fazer no bloco de notas, por mais que eu tenha ali na minha agenda tudo montadinho, no bloco de notas eu trago às vezes as microtarefas, escrever isso, resolver isso, nananã, num bloco maior ali que é escrever conteúdo. Aí esse arrumo. E eu coloco pra eu poder, eu gosto de marcar quando eu terminei o negócio. Porque aí dá vontade de fazer o próximo, entendeu? Se você não souber, e é isso de rotina, ainda voltando da rotina, tá? Que eu esqueci um último ponto, mas é super importante, então não dá pra deixar. Se você não sabe o que você vai fazer amanhã, tá aí o problema. Você tem que saber que hora você vai acordar, o que você vai fazer, o que você vai fazer no seu trabalho. Se é tipo, vamos ver, eu vou ver o que aparece, é por isso que procrastina, porque não tem a delimitação, você não consegue visualmente entender o que você tem que fazer. E aí, às vezes, você gera ansiedade, porque fica tudo na sua cabeça. E aí, se você não coloca no papel em ordem ou com horário e tudo bonitinho, eu sei, porque eu sempre fui muito ansiosa e hoje em dia eu sou muito mais tranquila com isso. Era por causa disso, ficava tudo na minha cabeça. Eu tava ansiosa que eu tinha que fazer, aí com medo de não terminar, e eu procrastinava. Então, escrever o que você tem que fazer faz com que você faça. É muito louco, tá? E o número 6, que é um ambiente vencedor. Então, assim, o ambiente vencedor é desde aquilo que eu falei, de você organizar o seu ambiente para que ele te ajude a realizar o que você tem que fazer. Então, por exemplo, você vai ter que estudar. Tá, e você vai estudar na sala, deitado no sofá, na frente da TV? Muito difícil. Já você vai querer desligar, ou vai te dar sono, ou você vai querer assistir uma série. Então, acha um lugar e organiza ele. Coloca, sei lá, uma velinha, coloca o seu computador, coloca uma luz legal, coloca um bloco de notas do lado e fica ali. Aquele é o seu lugar de estudar. E isso te ajuda a conseguir, inclusive, ter mais resultado, absorver mais conhecimento, porque o aprendizado, ele é muito também sobre você estar no seu grau de alerta, você tá com foco no lugar, então o ambiente conta muito, tá? Desde o ambiente vencedor de pessoas que também fazem coisas que te motivam. Então você tá do lado de gente que não faz nada, tá do lado de gente que só reclama, tá do lado de gente que só procrastina. Você vai ser a próxima pessoa que vai fazer isso. Então, assim, impulsione as pessoas que estão do seu lado, vai ter gente que inclusive vai entrar nesse movimento com você, mas cara, não começa a balizar e ficar tanto, né, no ambiente ruim. Tenta mudar de ambiente.
Tem gente que começa a te animar porque você já olha, a pessoa já treinou, fez o negócio, você, eu também quero fazer, vamos lá. Então você tem que estar num ambiente vencedor, desde construir os ambientes certos para que você execute as suas coisas. Não dá para você, por exemplo, conseguir ter concentração para escrever uma parada se tá com uma música alta ou se estão falando do seu lado, você tem que falar. Tem como fazer silêncio? Ou encontra um lugar que é silencioso, senão você vai procrastinar, porque às vezes toda vez que você tenta fazer aquilo, começa a te dar uma ansiedade, entendeu? Então, esses pontos aqui me ajudaram demais, demais, demais. E eu espero de coração que você coloque em prática e que eles te ajudem também. E eu quero muito que você me conte se eles te ajudaram, como ajudaram, se você tem outras dicas. E deixa aqui nos comentários, que eu vou amar ler. Tá? Beijo no seu coração, links importantes, tanto do diagnóstico do Hematize para ver, colocar quais são as suas questões, e aí a gente vê qual que é um treinamento, o que seria melhor para te ajudar. Às vezes é um curso de R$200, às vezes pode ser uma parada de 20 mil, às vezes pode ser uma parada de, sei lá, não interessa. Mas o preço, o que interessa é, com base no que você trouxer pra gente de dificuldade e do que você quer melhorar no seu negócio, a gente entra em contato e consegue te ajudar. Então faz o seu diagnóstico do Hematize e aqui embaixo também tem o link de aplicação do Sparks, que é nosso clube de mentoria empresarial, mas preencha a aplicação se você faturar acima de 150, 200 mil por mês. Que esse é um dos principais elementos de qualificação do grupo, tá bom? Beijo no seu coração, espero que tenha te ajudado e te encontro no próximo vídeo. Beijo!